Apocalipse 19, verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu quero falar sobre as bodas e a festa das bodas. As bodas estão ligadas ao ministério do Filho do Homem. Vou ler para vocês isto. Primeiro vamos aqui mostrar este fundamento, que é a necessidade do ministério do Filho do Homem para isto. E este ministério, Jesus Cristo realizou na terra agora, no tempo do irmão Branham. Já está cumprido. Irmão Branham fala provando sua palavra 222. Quem é o Filho do Homem? Ele mesmo diz: a palavra. E a palavra é mais viva do que poderosa, do que espada de dois gumes, e discerne os pensamentos que estão no coração. O que ele deve de fazer? Ele tem de provar essa palavra. O que ele fará? Note isso quando vemos acontecer. Veja isso da mesma forma quando ele esteve aqui no princípio. A coluna de fogo. Que coisa! Provando que ele é Hebreus 13, 8. Disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que foi isso? Jesus Cristo mesmo ontem era Cristo que estava no deserto com Moisés. Quantos sabem que a Bíblia disse isso? Ontem. Foi Cristo quando Paulo estava falando aqui hoje. Jesus Cristo hoje. Ontem, Moisés. Hoje, Paulo. Você crê nisso? No Novo Testamento. Então, o Filho do Homem, o mesmo Cristo, no último dia. Está vendo? Muito bem. Irmão Branham perguntava: está vendo? Mas muitas vezes as pessoas ouviam, mas não estavam vendo o que ele estava dizendo. Porque a coluna de fogo, aquele ministério, veio no tempo de Moisés, no tempo de Paulo e no tempo de William Branham. E nesse tempo o irmão Branham diz que é o Filho do Homem, o mesmo Cristo, no último dia. O parágrafo 223, ele diz, note também São João 14, 12, que ele disse: fareis as obras que eu faço. Todas estas outras escrituras. O que ele faz? Ele está aqui provando, não a era de Lutero,
não a era de Wesley, não a era pentecostal, não a era batista, não a era presbiteriana. Temos estudado isto mesmo e provamos pela história da Bíblia. Mas qual? A era do Filho do Homem sendo revelado para trazer estas coisas, para cumprir a palavra quando tudo deve se cumprir. Está vendo? Agora, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, se cumpriria o mistério de Deus. Não espere o sétimo anjo tocar a trombeta. Ele já tocou. Não espere o ministério de Deus encarnado ainda aqui na terra, porque ele já fez. Ele já cumpriu. Filho do homem, aquele ministério era Cristo no profeta. O profeta não era o Filho do homem, mas ele mesmo diz que era um Filho do homem. E o Filho do homem estava num Filho do homem, aqui na terra. Deus, em seu profeta, cumprindo a sua palavra. Agora, nós vamos ler um parágrafo aqui que vai mostrar para nós este casamento que não pode ser feito sem este ministério, sem esta manifestação. As bodas não podiam acontecer sem o ministério do Filho do Homem. E eu quero que você fique inteirado que as bodas, que é o casamento, não será no céu. Não. As bodas, que é o casamento, já foi aqui na terra. O ministério do Filho do Homem foi para este fim. Agora, estamos nos preparando para a festa das bodas, que através do rapto nós chegaremos lá. Falou, meus irmãos? Olha, 236, provando sua palavra. Eu quero ir aqui calmamente, para que você saiba que as nossas pregações é uma repetição da pregação do profeta. Só que agora é tempo de você enxergar. Se não viram no tempo do irmão Brana, agora é tempo de você ver, porque outra vez a mensagem do irmão Brana está soando por todo mundo. E a gente precisa ouvir e crer. 236, provando sua palavra. Agora, lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara atrás dele. Esse não era Jesus. Em outras palavras, eu quero que você entenda, não era Jesus ali na América discernindo os pensamentos. Não era Jesus. Você tem que entender, aquilo era um homem que Deus estava usando ali na América do Norte. Ele ainda, falando de Jesus, ele ainda não tinha nascido. Foi no tempo de Abraão. Mas era um homem em carne humana. Provando que nós teríamos aqui, no entardecer, um homem em carne humana. Que não era Jesus. Que Abraão chamou de Elohim, o grande todo-poderoso, mostrando. E Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma. Agora observe bem. Nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem se revelar, isto é, quando o Filho do Homem se manifestar, quando o Filho do Homem estiver em carne. E você não pode esperar o Filho do Homem em carne aqui na frente, ele já foi lá atrás. Ele foi em Cristo e ele foi em Brana. O ministério do Filho do Homem veio para salvar o seu povo e agora para fazer o casamento do seu povo nesse dia final. Bom, mas ainda falta as eras anteriores, mas elas são perfeitas conosco. Sem nós elas não são perfeitas. Por isso, cada eleito nestas eras anteriores tem
casado com a palavra do seu dia. Desde Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e agora no tempo final, quando vem o perfeito, a perfeição, que é aquilo que é em parte aniquilado, então chegou o que é perfeito, é Cristo, a palavra, o Filho do Homem, operando em carne humana, para poder fazer esta unidade do crente. Vamos prosseguir aqui. Não mais como uma igreja, veja, não mais, a noiva é chamada nesse tempo, no tempo do irmão Brana, veja, aquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça. Olha o casamento, olha as bodas, para ligar a igreja à cabeça. Unir o casamento da noiva. Eu quero que você preste atenção, porque quando eu digo que ela já está casada, talvez você se preocupa e diz, como pode estar casada se ainda não subimos ao céu? O casamento é feito aqui na última era, com a mensagem do Filho do Homem, Jesus Cristo, encarnado em William Branham. Ele não pode encarnar na igreja, Jesus Cristo, a menos que encarne primeiro em seu profeta. Deus, para encarnar no povo, no Pentecoste, primeiro teve que encarnar no Filho. E assim você tem que entender que Deus, para encarnar na igreja, primeiro tinha que ter encarnado no irmão Branham. Então, ele já encarnou, já cumpriu sua palavra, já realizou o ministério do Filho do Homem, já fez o chamado da noiva. Naquele dia, o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disto. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Oh, como as pessoas estão longe. Tem gente que está esperando ainda o Filho do Homem descer em carne humana. Ele já desceu no tempo do irmão Branham. Por isso, quando estava aquela coluna de nuvem, aquela nuvem de anjos, o irmão Branham foi tomado para dentro daquela coluna, daquela nuvem de anjos. Por quê? Porque teria que descer, quando o Filho do Homem descer. E o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, só podia descer no profeta. Por isso ele arrebatou o profeta até a nuvem e desceu no profeta. E aqui ele está pregando, mas são coisas como aquele dia e hora você não pode explicar. Irmão Branham não podia falar mais claro do que ele está falando aqui. Mas a pessoa ainda confunde. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Qual dois? O crente e a palavra. O Filho do Homem já desceu para unir a mim e você com a palavra. O chamado do noivo virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra, porque o Filho do Homem é a palavra. E a igreja tem que ser a palavra, porque a palavra opera na igreja, isto é, na noiva, na esposa. Ele é a palavra. E os dois se unem. Como isto é maravilhoso. Os dois se unem. A igreja e Cristo se unem. A igreja tem que ser a palavra, ele é a palavra, e os dois se unem. Para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Agora, o Filho do Homem não vai manifestar mais, não vai revelar mais. Ele já revelou, ele já fez isso nos dias do profeta.
O que nós temos que fazer é crer. Você quer ver a maior revelação? Estamos chegando lá. Quando eu digo que tudo foi no tempo do profeta, e você tem suas dúvidas, espera acabar de ler. Você que crê no profeta, não um clérigo. Não seria eu. Você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. Quando foi que Jesus Cristo desceu em carne humana entre nós? É no tempo dos Estados Unidos, entre nós. Ele desceu, Jesus Cristo desceu daquela nuvem, pôs o pé direito no mar, o esquerdo na terra. Ele desceu da nuvem entre nós e tornará sua palavra tão real, é a revelação dos selos, dos trovões, que vocês têm em mãos, aqueles 10 livros das eras, 10 livros dos selos, que você tem em mão, isso tudo deveria converter o nosso coração para esta unidade. Eu me casar com a palavra, com Cristo, porque sua palavra é tão real que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva. E então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém. Como isso é bom. É bom você pregar e ter segurança do que está pregando. O que o irmão Brano está dizendo? Que a igreja vai agora para a ceia das bodas, para a festa. A festa não é na terra, o casamento é aqui na terra. Mas a festa é no céu, certo? Está aqui, claro, nesta mensagem, um parágrafo cheio de virtudes para nós. O casamento, quase que o primeiro hino que foi cantado aqui, foi as bodas do Cordeiro. E eu não falei nada para o cantor, para o dirigente cântico, mas a mensagem estava aí, as bodas do Cordeiro. E aqui está, sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva. E então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém. Ela já está unida. Ela já está casada. Isto é, as bodas já aconteceu. Ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. Quem está falando isso não sou eu, é William Branham. Por isso, quando você lê que João come o livrinho e agora repete outra vez, profetiza outra vez. A povos. Eu sei que o irmão Branham comeu o livrinho. Como o 7º anjo, viu o livrinho descendo, ele comeu. A festa das trombetas, 124 e 125. Ele comeu. Mas não é só ele que tem que comer. A igreja e Cristo tem que se tornar um, assim como irmão Branham, ministério do 7º anjo, comeu o livrinho para se tornar um. Fazendo um trabalho para Deus, fora da sua vontade, 319 e 320. Isso tudo está cumprido. Ela já está unida. Vou repetir. Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. Agora, não adianta você falar, não, o irmão Branham estava dizendo que ela estava unida, mas não estava. O irmão Branham estava pregando uma mensagem, o Filho do Homem descerá do céu, em carne humana, entre nós. Aí você vai dizer, não é entre nós, não. Branham diz que é entre nós. Entre nós, isto é, nos Estados Unidos. O Filho do Homem desceu. A carne humana chamava Branham, mas o Filho do Homem estava dentro daquela carne humana, pregando a palavra, fazendo o casamento do crente com a palavra, porque ele, o profeta,
e a palavra são um. Ele continua, encher a carne, sim, de todas as carnes de poderosos, porque as bodas do Cordeiro chegaram. Mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. É tanta segurança, tanta luz que tem. As bodas é aqui, mas o arrebatamento, quando nós formos arrebatados, então isto é ir para a ceia das bodas, porque as bodas, que é o casamento, já aconteceu. Ninguém vai para a ceia das bodas sem ter casado. Você sabe disso. Tinha um estranho naquela festa que Jesus contou. E ele foi lançado em trevas e ranger de dentes. Mas esta daqui, ninguém vai entrar pela janela, como aquele entrou naquele tempo, por outro lugar, que não fosse a palavra, mas a hora que o noivo chegou, disse: o que você está fazendo aqui? Quem te pôs para dentro? A Bíblia diz que ele emudeceu. Ele não era da noiva. Ele não sabe desse casamento. Quantos crentes da mensagem não sabem que é tempo já de estar casado com Cristo? E quando você está casado com Cristo, você escuta quem? Só Cristo. A mulher que está casada com você, você quer que ela escuta outro homem? Eu não quero que minha mulher escute outro homem. Tem que ouvir a mim. A igreja de Cristo só pode escutar a Cristo. E Cristo estava encarnado em William Marion Branham. Por isso, Cristo tomou um novo nome. Branham não é uma denominação. Branham é uma família. E nela você não entra, nasce. Oh, meus amados, tome esta realidade. A semente não herdará com a palha, 18, 19. E ele não estava falando de Branham, família natural. Ele estava falando da espiritual. Branham não é uma denominação. Branham é uma família. E nela você não entra. Não dá mão de companheirismo. Você nasce. Porque se você entra, você sai. Mas se você nasce, você não sai. Esta é a realidade desta esposa, neste dia, que já está casada com os selos. Não tem casamento na primeira e segunda etapa, meu irmão. O ministério manifestou na terceira puxada, que era o mistério. Não diga a ninguém. É o casamento do profeta com Cristo, de Cristo com a igreja. Você tem que casar-se com a palavra. O crente hoje tem que ter alguém para ele ouvir, que faz o casamento dele com esta palavra. E Deus tem dado oportunidade para nós, como pastores, repetir outra vez. Profetize outra vez a povos, nações e línguas e reis. Profetize que os selos foram revelados. Profetize que eles foram abertos. Profetize que os trovões foram revelados. Profetize que Branham disse agora que Apocalipse 10 está revelado. Isto é, Apocalipse 10 estava em carne. Revelado é em carne, é manifestado, é visto, revelado é visto. Aleluia. Como isto é maravilhoso. Ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. Agora, se você ouve a mensagem das bodas e depois começa a ouvir qualquer outra mensagem, você sabe que você não pertence a este casamento. Este casamento, você é fiel. Você dá ouvido somente àquela palavra que te casou, e é a mensagem do profeta que fez o casamento meu com a palavra.
seu com a palavra. Nós não temos nenhuma glória nossa. Não estamos roubando glória de ninguém. Nós estamos recebendo a palavra que o profeta recebeu. Estamos comendo a mensagem que o profeta comeu. Estamos comendo o livrinho que o William Branham comeu. Estamos profetizando outra vez o que o William Branham profetizou. Está aqui profetizado. Escuta. E então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém. Ela já está unida. Veja, vamos para a ceia das bodas. Não para as bodas. Mas o arrebatamento é para a ceia das bodas. Quando a palavra aqui se une com a pessoa e os dois se tornam um. Assim como marido e mulher são um. Quando nós temos problema, marido e mulher, a gente para e conversa um com o outro. E resolve o problema, porque nós tivemos maturidade para casar. E se tivermos maturidade para casar, temos maturidade para resolver nossos problemas. E assim o crente que é casado com esta revelação tem maturidade para resolver seus problemas espirituais. Eu e Cristo estou casado com Ele e não escuto mais ninguém. E você? Com quem você está casada, casado? Você ainda não tem esta revelação que o profeta pregou? Escuta. E então o que faz isto, então? Manifesta o Filho do Homem novamente. Não os teólogos da igreja. Manifesta o Filho do Homem. A palavra e a igreja se tornam um. Seja o que for que o Filho do Homem tenha feito, ele era a palavra. A igreja faz a mesma coisa. Olha como é maravilhoso. O que Cristo fez, foi dada a oportunidade para a igreja fazer durante as eras. O que Cristo fez em William Branham, como Filho do Homem, Cristo, Filho do Homem, revelado em carne humana no profeta, o que ele fez é para a igreja fazer a mesma coisa. Agora, não é o que ele fez que você olha apenas para a cura divina, que é a primeira e segunda etapa. Não, o que ele fez, comeu a palavra, comeu o livrinho. Esta igreja, que é a esposa de Cristo hoje, ela come esta revelação. Nenhum alimento mais serve. Eles perguntaram para o irmão Branham por que este alimento não tem sido pregado nas denominações, na mensagem alimento espiritual em seu devido tempo. Ele diz: o alimento é muito rico, não dá certo para o estômago deles. Não é isso bom? As denominações não vão crer nisso, pentecostais não irão crer nisto, da primeira e segunda etapa não conseguirá crer nisto. Você crê que já está casado? Casado com Cristo? Eu não vou divorciar dele. Eu posso ter luta, posso ter problema, eu posso ter dificuldade, você pode ter desamparo, as pessoas podem te abandonar, mas você fica com Cristo, firme, fiel, não importa as tristezas que você passa. O que interessa é que você já está casado. Diz: vou manter minha união com Jesus Cristo, que é a palavra revelada desse dia final. E o que ele, Cristo, faz, a igreja faz a mesma coisa. Apocalipse 22:17. O Espírito e a esposa dizem: vem. Irmão Branham, Laodiceia 162, ele diz: é o Espírito, o profeta e a esposa. Isto é rico. Não é apenas o Espírito e a esposa. Por quê? Porque a esposa não saberia nada se primeiro não tivesse um profeta como Filho do Homem, Deus na terra, para revelar sua palavra. Então o Espírito falou, o profeta falou,
a noiva fala. E para nós temos que repetir, profetize outra vez. Profetiza que o casamento já deu. Profetiza que as bodas já aconteceu quando o Filho do Homem desceu do céu no tempo de William Branham entre o povo dos Estados Unidos, entre os americanos, para fazer o casamento, para unir o crente com a palavra. E eles não importaram, não viram isto, não uniram com a palavra. E muitos que estavam com o irmão Branham criticaram depois que o irmão Branham morreu. Eles foram os críticos. Para mim, graças a Deus, não precisou nem de eu morrer, eles já saíram criticando antes. Eles dividiram a mensagem do profeta naquele tempo, e o profeta já tinha partido. Mas pela graça de Deus, quando causa uma divisão, ainda eu estou aqui nesse ministério. Sabe por quê? Só para te dar a mão, só para te ajudar a permanecer casado com a palavra. Não vá ouvir outro. Você tem que ouvir a palavra, e a palavra é Cristo, e Cristo estava encarnado em seu profeta. E a esposa tem que ouvir esta mensagem dos selos e tornar um. Eu e Cristo. Você e Cristo. Um apenas. Amém. Tem coisas bonitas aqui. Irmão Branham falando na mensagem rápido, parágrafo 101, quase no final do parágrafo, ele diz assim: com respeito à noiva, ela já foi justificada, ele diz, nunca fez mal, amém, nunca pecou. Por quê? Porque foi pré-ordenada, entrou a isto sem eleição própria. Não são minhas obras que estão me colocando nesse casamento, não são minhas pregações que estão me colocando nesse casamento. A gente entrou sem eleição própria. Agora, quando ouviu a verdade e se entregou, então o sangue limpou a noiva. E ali está, virtuosa, sem nenhum pecado. Ele ainda diz aqui em cima, casada, nunca fez mal. Ali está casada com o virtuoso Filho de Deus. Meu irmão, como é bom você estar nesse casamento. Eu estou lendo agora o rápido 101 e 102, no finalzinho. Uma trombeta sempre chamava Israel a festa das trombetas. Vê, você, o que era um tipo da festa pentecostal. A grande festa nos céus, ou seja, a grande ceia do Cordeiro nos céus. Agora, observe a noiva congregando-se na ceia do Cordeiro. O temos visto em tipos. Nós estamos caminhando para isto agora, porque o casamento já foi feito. Porque Jesus, o Filho do Homem, desceu do céu em carne humana entre os americanos e pregou esta palavra. Ele e esta palavra foi um. E agora, com esse ministério, ele está fazendo o casamento meu, seu, com a palavra. Aí você não quer ouvir nenhum credo, nenhum dogma, nenhum palpite de outra pessoa. Você já está casada com o virtuoso Filho de Deus. Você tem revelação do que você tem crido. Você não tem roubado a glória dele. Ele tem dado a glória dele para você. É isto que faz o marido. É isto que faz Cristo. Ele dá da sua glória para a igreja. Porque ele e ela são um. Pai, te damos graças por esta luz, por esta revelação. Que este povo possa a cada momento sentir o gozo da palavra e ver que está casado. E há uma responsabilidade maior, Senhor, para nós que estamos na terceira puxada, do que aqueles da primeira e segunda, porque os da primeira e segunda não são casados.
Eles vão ficar simplesmente admirando a palavra, admirando o profeta, admirando a mensagem, mas eles não entram na terceira puxada para o casamento com a mensagem da revelação dos selos, dos trovões, que traz um novo nome neste casamento. Há um novo nome que o Senhor está manifestado para operar na sua noiva nesse tempo final. Obrigado, Pai, que o seu povo possa continuar feliz, fiel, te amando, te servindo de todo o coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tema sua noiva no Santo Cordeiro. Quando estiver passando por tribulações, tu agora é a esposa do Deus verdadeiro, e você está selada com 7 trovões. E ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu de ti não me esqueço, ele disse assim. Quando disso eu me lembro, me maravilho, porque sei que ele é meu Deus e cuida bem de mim. Caminhando na palavra, é assim que ela vai. A promessa já foi dada, há muitas moradas na casa do Pai. Caminhando na palavra, é assim que ela vai. A promessa já foi dada, muitas moradas na casa do Pai. Esta era está passando e rapidamente o dia está chegando e já vai raiar, e a estrela d'alva está quase despontando, que Jesus está chegando para nos levar. Lá na casa de meu Pai há muitas moradas, e Jesus quando subiu foi preparar lugar. E eu só estou esperando ouvir a chamada. E Jesus está voltando e vai me arrebatar. Caminhando na palavra, é assim que ela vai. A promessa já foi dada, há muitas moradas na casa do Pai. Caminhando na palavra, é assim que ela vai. A promessa já foi dada, há muitas moradas na casa do Pai. Amém, amém. Que coisa boa, né? Muito bom. Olha, vocês desculpam, vocês que estão enviando alguns pedidos, se você mandar agora repetir outra vez, aparece aqui e eu acabo falando, né? Deus abençoe todos vocês que estão comunicando conosco. Pedido de oração para Marquinho, de Bragança, Pará, e seu pai está com Covid e toda a família não está se sentindo muito bem.
Irmão Moisés Eusébio, de Moçambique, Chimoio, pede oração, está sofrendo de malária. Irmão Tiago de Castanhal, Pará, oferece este culto em ação de graça pela passagem do aniversário do seu irmão Gabriel. Deus abençoe. Parabéns, Gabriel. Oração pelo irmão Rafael de Castanhal para uma libertação. Oração para a família do irmão Moisés, que está passando momentos difíceis sem a irmã Meire. E agora é tempo, né? Até que acostuma, não é fácil, né? Mas Deus dá força para vocês. A gente tem que ficar assim e acostumar, porque sabe, já aconteceu, aguardando agora o consolo que só Deus pode dar. Deus abençoe o irmão Moisés, toda a família, e vos console. Deus abençoe o pastor Mendes, que está em casa também nos ouvindo, pastor Gedielson, também conectado, irmão Cosme e família conectados também. Eu não sei se tem mais alguma coisa aí que deve aparecer como pedido de oração que as pessoas estão fazendo, e quando vocês fazem antes, durante o período dos cânticos, vocês podem fazer que o irmão Henrique vai marcando o seu pedido. Eu creio que já está bom. Com a mensagem que Deus tem dado, é o suficiente para firmar, segurar cada filho de Deus na palavra. Não tem ninguém firme em mim. É irmão Mário e a irmã Rosilda pedem oração. Eu tinha visto que apareceu alguma coisa deles assim. Deus abençoe vocês, o lar. É a luta que todos nós temos, né? Deus abençoe. Força, saúde para todo o povo. Pai Celestial, estamos certos desta mão de misericórdia estendida sobre todos nós. Então estamos pedindo que a tua bênção venha sobre o irmão Marquinho e também sobre o pai dele, que tem sofrido Covid, e o Senhor naquele dia no Calvário já venceu o Covid também. E nós cremos na cura divina e este Senhor é curado para a glória de Deus. O irmão Moisés Eusébio de Moçambique, Chimoio, que seja abençoado e essa malária desapareça da sua vida, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe também, Pai eterno, o Gabriel, que está completando mais um ano de vida, que tenha saúde da sua parte. Eles dependem de ti. Irmão Mário e irmã Rosilda, que pede oração, o Senhor sabe qual a dificuldade, o problema, a doença, e pode entrar em cena e fazer a tua obra em nome do Senhor Jesus Cristo. Aceita a nossa gratidão pelas bênçãos já alcançadas. Amém, Senhor. Amém.